Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar desse assunto tão importante. Gaslighting, essa palavra que está fixada aqui, é um termo em inglês que vem de um filme, mas que o que ela significa hoje? É um tipo de manipulação psicológica e emocional que acontecem em muitas relações. Relações tóxicas, relações abusivas, relações onde a autoestima da vítima vai sendo dilacerada. E como eu sempre digo, escreve aqui autoestima para você não esquecer. Autoestima. Autoestima é como você se enxerga. E quando você tem uma visão distorcida de quem você é de verdade, quando você se enxerga menor do que você realmente é, quando você se enxerga alguém sem valor, isso é muito perigoso. Por quê? Porque a autoestima é a base da confiança. Escreva aqui, confiança, da confiança. E eu só entro em ação na minha vida se eu tiver confiança em mim, se eu confiar nas minhas escolhas, se eu confiar nas minhas decisões. E a ação que vai mudar a tua vida. É impossível você imaginar que você vai ter resultados diferentes na sua vida em qualquer área. Por exemplo, imagine você que quer emagrecer, você quer ter aí um resultado diferente do que você tem hoje. Como é que você vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, comendo mal, não se exercitando, sendo refém do sedentarismo? Não tem como. Então, para eu ter um resultado diferente, eu preciso ter um comportamento diferente. Só que para ter um comportamento diferente, as minhas ações precisam ser diferentes. E eu só vou agir se eu confiar em mim. E essa confiança vem do quê? Da maneira como eu me enxergo. Autoestima é a maneira como você se enxerga. E eu sempre digo que você precisa avaliar a sua autoestima exatamente nos piores momentos da sua vida. Você avaliar a sua autoestima quando você está feliz, está super bem, é uma análise muitas vezes distorcida. Por quê? Porque você está bem, você está se sentindo ótima. Agora, a autoestima é quando a avaliação correta da autoestima, ela acontece nos seus piores momentos. Naquele momento que você fracassou, naquele momento que você se sentiu frustrada, que você muitas vezes se arrepende de uma ação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Bom dia para a Eloíde, integrante da comunidade Coragem, a Gilvani Souza, a Neide, sejam muito bem. A minha é 0, diz a Carla. Então, Carla, fica aqui, porque isso é importante. Para quem tem essa autoestima baixa, como a Carla colocou aqui, e eu sinto muito que você se sinta assim, é muito importante que você compreenda que essa autoestima baixa, ela foi construída ao longo da sua vida. E a sua vida só vai mudar se você recuperar essa autoestima, se você proteger essa autoestima. Essa maneira como você se olha hoje, ela precisa mudar. Porque, como eu disse, é a base da confiança. Se eu me enxergo menor do que eu sou, se eu me enxergo alguém incapaz de realizar qualquer coisa, é claro que eu não vou fazer. É claro que eu vou ficar paralisado onde eu estou. Então, recuperar essa autoestima é o início de todo um processo de transformação. E a sua autoestima baixa, ela vem exatamente de tudo que você viveu desde a gestação. Todas as experiências, todos os aprendizados que você teve, todas as relações que você teve ao longo da sua vida, elas influenciaram no que hoje você enxerga como autoestima. E, mais importante ainda, o que você está vivendo hoje numa relação que é tóxica, isso acaba por machucar ainda mais a sua autoestima. Por isso que falar do gaslighting é tão importante nesse processo de cura. Por isso que é tão importante você entender o que é o gaslighting. E o gaslighting, como eu disse, é uma manipulação que começa de uma maneira muitas vezes sutil. Como, por exemplo, quando você está numa relação e todas as suas opiniões, elas são invalidadas. Alguém já viveu isso?
todas as suas opiniões são invalidadas. Então você diz assim, puxa, eu acho que hoje vai fazer sol. E aí o teu parceiro, a tua parceira, eles invalidam. Não, da onde que você tirou isso? Da onde que você tirou isso? Imagina, hoje vai chover, porque eu vi na previsão. Isso começa de uma maneira muito sutil em qualquer relação, incluindo a sua relação com os teus pais. Comece a olhar na sua infância, olha para a tua infância agora e veja se você, de uma certa maneira, não foi sistematicamente invalidada pela mamãe ou pelo papai ou por ambos, ou por um irmão mais velho, ou por um avô, enfim. Comece a perceber se essa invalidação, escreva aqui, invalidação, ela não foi recorrente na sua vida. E essa manipulação, ela vai se expandindo. Por quê? Porque normalmente alguém que é vítima de gaslighting, alguém que é vítima de uma relação tóxica, essa pessoa, ela possui algumas feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais, para você não esquecer. Feridas emocionais. Uma delas é a ferida do abandono. A outra, normalmente, é a ferida da rejeição. Normalmente são essas duas feridas emocionais. E essa pessoa entra nessa relação carregando essas feridas, ou seja, ela se torna muito mais vulnerável para que a pessoa que pratica a relação tóxica, a pessoa que acaba manipulando a relação tóxica, ela consiga o que ela quer, que é o domínio. Ela quer dominar você. Tá fazendo sentido isso para você? Então esse gaslighting, ele começa muitas vezes de maneira sutil e ele vai se ampliando. Como por exemplo, numa discussão, eu vou contar aqui um caso de uma integrante da comunidade Coragem que eu atendi através da hipnoterapia, e você vai entender a que nível chega o gaslighting, a que nível que chega essa manipulação. Mas essa manipulação, como eu disse, ela vai se ampliando para coisas corriqueiras do dia. Por exemplo, imagine que você confronta o teu parceiro de uma situação que não é agradável, por exemplo. Vamos imaginar que você pegue uma mensagem lá no celular do seu marido, do seu namorado, da sua esposa, seja lá de quem for. E aí tem uma conversa dessa pessoa com uma outra pessoa, mas não é uma conversa, digamos, uma conversa de amigos. É uma conversa que tem ali elementos sedutores, elementos, de paquera e por aí vai. Alguém já viveu isso? Talvez você já tenha vivido isso. E aí quando você pega aquilo e confronta o teu parceiro, a tua parceira sobre aquilo, a frase normalmente é: você está louca. Alguém já ouviu essa frase? Você está louca, você está louco. De onde que você está tirando isso? E o jogo da manipulação, do gaslighting, vem exatamente disso. De tentar inverter uma situação para que você possa se sentir culpada. Para que você se sinta culpada. Então você que, digamos, tem a prova de uma possível infidelidade, quando você confronta o teu parceiro, ele diz: você tá louca. Não é nada disso do que você está pensando. E aí, claro, que você acaba muitas vezes não dominando as tuas emoções. E aí você grita, você chora, enfim, você deixa a tua emoção te dominar. E normalmente, presta atenção, o agressor, a pessoa que faz a relação se tornar muitas vezes tóxica para você, ela tem o perfil narcisista. E o narcisista, ele tem um autocontrole emocional. Todos têm, ô gata? Não, mas a maioria tem. Por quê? Porque lhe falta, escreve aqui, empatia. Lhe falta empatia. Isso a neurociência já prova. Os narcisistas, eles não têm empatia. Então, eles não se comovem, digamos, com o seu
o seu descontrole emocional. Eles ficam impassíveis. E aí, quanto mais você perde o controle da emoção, mais ele vai provando, entre aspas, que a louca é você e que ele é a vítima. Que ele é a vítima. Esse jogo do gaslighting, ele vai se tornando cada vez mais intenso, a um ponto que é o ponto mais perigoso, é quando você passa a desacreditar daquilo que você está vendo ou vivendo. Você passa a desacreditar das suas próprias conclusões. O que mina totalmente o quê? A sua confiança. O que abala totalmente a sua autoestima. E aí você se torna uma presa fácil para esse predador. Você se torna uma presa fácil para um narcisista. E aí é claro que você vai sendo manipulada do jeito que essa pessoa quer. Alguém aqui está se identificando com isso? Ótima pergunta, Dilene. Ótima pergunta. Isso pode acontecer em relação também com a mãe, por exemplo? Totalmente. Totalmente, Dilene. Totalmente. A maioria das relações tóxicas que existem, elas estão relacionadas à nossa família de origem. Porque para você viver uma relação tóxica, presta muita atenção aqui. Uma relação tóxica, ela exige proximidade. Faz sentido? Por exemplo, a Dilene, eu sei que ela me acompanha aqui, mas acho que a gente nunca se falou, né, Dilene? Nem numa sessão, acho que não. A Helena está passando por isso. Nós não temos uma intimidade, certo? Não temos uma intimidade. Então, se eu chegar agora, por exemplo, e falar, ó, Dilene, é brincadeira, hein? É um exemplo, hein? Mas se eu começar aqui a detonar a Dilene, não, a Dilene, ela é falsa, a Dilene, ela não presta, a Dilene é isso, a Dilene é aquilo. A Dilene vai ficar chateada, provavelmente. Mas, o que vai acontecer? Ela provavelmente vai embora, nunca vai me seguir, vai me bloquear, e vida que segue. Tudo bem? Eu joguei a minha toxicidade para ela por alguma razão. Ela, beleza, putz, que coisa chata, vai embora. E ela não sofre com isso. O problema de uma relação tóxica é que você dá intimidade para essa pessoa. E, por exemplo, a nossa família de origem você vive essa intimidade desde que você nasceu. Então essas pessoas, elas ultrapassam muitas vezes os limites aceitáveis para você. Por isso que eu quero que você anote essa palavra, limite. Essa é uma palavra que você precisa respeitar. Você precisa começar a colocar limites para lidar com uma pessoa tóxica, como por exemplo a mãe. A mãe, e aí eu sempre digo isso, a gente precisa olhar para as nossas mães como seres humanos falhos como nós somos. Faz sentido? Não existe ninguém perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeita, ninguém é perfeito. Temos as nossas deficiências. O jogo da vida é você diminuir isso, né? E evoluir. Na minha visão é isso, é você diminuir as suas imperfeições, aquilo que não é bom, e melhorar potencializar aquilo que você é bom e evoluir. Esse é o jogo da vida. A gente precisa olhar para as nossas mães como pessoas que viveram, por exemplo, na nossa infância, na nossa gestação, dilemas, pessoas que viveram conflitos emocionais e que geraram muitas vezes um distanciamento emocional. É normal que isso tenha acontecido, porque elas viviam o próprio turbilhão ali, o próprio furacão. Faz sentido isso para você? Olha só, Célia, não vejo minha mãe como tóxica, mas tenho algumas mágoas a respeito dela. E talvez você ainda não veja, olha só, claro que eu não sei a tua história com a tua mãe, Célia, mas
se existem essas mágoas, é porque de alguma maneira essa mãe foi tóxica para você em alguns momentos. Porque senão é o que eu falei aqui em relação a Dirlene. Eu detono ela aqui, nós não temos intimidade, ela vai seguir a vida dela, eu sigo a minha vida. E ponto final. Aquilo talvez reverbere para ela por um dia, 2 no máximo, mas depois ela esquece e ela segue a vida dela. Agora, se essas mágoas existem, é porque existem emoções que estão ativas. Como, por exemplo, qual é a emoção ligada à mágoa? Raiva. Raiva. Ah, eu não sinto raiva da minha mãe. Mágoa é raiva. É raiva. Ah, Gato, mas eu não quero sentir raiva da minha mãe. A raiva, presta muita atenção. A raiva, assim como o medo, assim como a tristeza, assim como a felicidade e outras emoções, são emoções. Emoções. O que é uma emoção? Emoção é um recurso, presta atenção nisso que fichas vão cair para você. Emoção é um recurso da natureza para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência. Então, quando a raiva vem, é meio que para conter a gente e para fazer com que a gente não tenha uma outra ação mais perigosa. O medo chega para nos paralisar, por quê? Porque a nossa mente tem uma interpretação que se a gente continuar naquela ação, a gente pode morrer. Presta muita atenção nisso. Uma emoção é um recurso da natureza, ou seja, então sentir a raiva é um processo natural. Ah, Gata, mas a raiva é ruim, ela não adoece? Sim, com certeza. Por quê? Porque uma emoção ativa, por conta de um fato, faz com que desencadeie um processo automático que pode levar a um sintoma muito perigoso. Pensar, sentir e agir, e aí a partir daí eu tenho uma ação. E isso leva a um sintoma, como crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Tá fazendo sentido isso para você? A Neide fazia tudo pela minha mãe, só para ganhar a validação. Mas não adiantava, sempre me colocava para baixo. É um exemplo de mãe tóxica. É um exemplo de mãe tóxica. E a gente precisa compreender isso para quê? Para que a gente se liberte. Enquanto eu não compreendo essa situação, eu não compreendo quem foi essa mãe, quando eu não compreendo que aquele contexto é um contexto que eu poderia também ter vivido, às vezes, por exemplo, há uma gestação inesperada e a mãe não estava preparada para aquilo, ela muitas vezes vai sentir o quê? Ela vai se sentir com raiva dessa criança. Ontem eu fiz um atendimento e a pessoa falou para mim o seguinte: a mãe dela dizia que ela, né, quando a minha paciente, ela tinha estragado os planos da vida dela, porque veio uma gestação inesperada. E claro que a bebê não tinha culpa disso. É claro que se a sua gestação foi inesperada, você não tem culpa disso. Só que isso já mostra que vai existir um distanciamento emocional entre a mãe e você. Então eu posso não sentir raiva da minha mãe. Eu posso achar que minha mãe não é tóxica, mas alguma coisa aconteceu para ter essa distância. Alguma coisa aconteceu. Faz sentido isso para você? Agora, voltando ao gaslighting, importante. Como que você sai, como é que você pode começar a sair desse ciclo de manipulação? O primeiro passo é, escreve aqui, reconhecimento. Você precisa reconhecer isso. E aí começa a perceber dentro das tuas relações essa questão de validação e valorização. Por exemplo, normalmente a pessoa que pratica o gaslighting com você,
ela sempre vai te desvalorizar. Tudo que você faz é menor. Às vezes, você vai chegar empolgado em casa de um dia maravilhoso que você teve, puxa, uma conquista que você teve no teu trabalho, por exemplo, e você vai chegar empolgada para contar isso para o teu parceiro, por exemplo. E aí o teu parceiro vai diminuir a tua conquista e vai falar dele. E vai falar do dia difícil dele. Ele vai falar de como a vida é dura para ele. Alguém já viveu uma situação parecida? E aquilo vai o quê? Diminuindo você. Aquilo vai te diminuindo. Esse é um comportamento de quem pratica o gaslighting, a desvalorização. Então você precisa começar a entender, reconhecer se você está vivendo o gaslighting nas suas relações. Talvez você viva esse gaslighting, por exemplo, com a sua mãe, como a gente falou aqui, com o seu pai, com o seu chefe, com um colega de trabalho, com o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. A gente precisa entender que se eu não reconhecer, se eu não tiver a coragem de reconhecer que eu estou vivendo uma relação tóxica que tem esse componente de manipulação chamado gaslighting, fica mais difícil de eu sair. Faz sentido? Você precisa reconhecer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, e esse talvez seja o mais importante de todos. Quando você vive numa relação que tem gaslighting o tempo todo, você passa a viver numa tensão permanente. Você passa a viver numa tensão permanente. E essa tensão muitas vezes te leva ao quê? A um ciclo de ansiedade. Talvez você hoje viva crises de ansiedade, alguém aqui tem essa questão? Você viva crises de ansiedade e seus sintomas, por quê? Porque você está num ambiente de muita insegurança para você, de muita insegurança aqui para sua mente. Por quê? Numa relação com um parceiro, ou uma parceira, ou um familiar que pratica o gaslighting, você nunca sabe o que vai acontecer. Você fica pisando em ovos. Sabe aquela... Eu nunca pisei em ovos, né? Mas é um termo que muita gente fala, pisar em ovos. Por quê? Se você pisar com força, você quebra o ovo, né? Então, você vive num estado permanente de tensão. E aí, olha só que interessante, que é uma coisa que eu tenho falado aqui muitas vezes. A gente, às vezes, acha que o nosso problema é mas a gente não está enxergando a causa do problema. Muitas pessoas que estão aí lutando hoje para emagrecer, que estão aí vivendo, né, em dietas malucas, porque come demais, bebe demais, fica sedentária demais. Essas pessoas não conseguem o resultado que elas querem, não é porque elas são preguiçosas, não é que elas não querem nada com nada da vida, é porque viver nesse estado ansioso gasta muita energia. Escreve aqui, gasto de energia. Você gasta muita energia. A gente gasta energia para fazer tudo na nossa vida. A gente é como uma bateria de celular. Você dorme, teoricamente você dorme bem, vamos imaginar que você durma bem. Aí quando você acorda, você está com a sua bateria em 100%, maravilha, estou aqui, ó, 100% de bateria. Aí você vai vivendo o dia e você vai gastando essa energia. Então, por exemplo, eu acordei às 5 horas da manhã. Eu já fiz várias coisas no meu dia. Eu acho que eu devo estar com a bateria aqui, se eu pudesse medir, com uns 85% de bateria. Então, eu tenho ainda um dia longo. Vou ter atendimento, vou ter mentoria, vou ter hipnoterapia, tem um monte de coisa para fazer. Eu tenho coisas das minhas filhas para fazer, vou levar minha esposa em um lugar, enfim, tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou gastar energia. Quando eu terminar o dia, vou estar lá talvez com 5% de bateria. E é a hora que eu vou dormir. Só que se eu estou gastando uma energia excessiva, por exemplo, para me manter tensa ali naquela relação tóxica, o que acontece? Eu preciso repor essa energia, às vezes no meio do dia. E as duas maneiras que a gente repõe energia, presta muita atenção. As duas maneiras que você repõe a primeira é com sono. Então, se você puder no meio do dia dormir,
Que bom. Mas infelizmente essa não é a realidade da maioria das pessoas. Porque o sono é o reparador de energia mais eficiente que tem. Agora, o segundo é a alimentação. Só que nem sempre a sua alimentação é uma boa alimentação no sentido de saudável. E aí você começa a comer qualquer porcaria. Tá entendendo como uma relação tóxica, uma relação onde você vive o gaslighting, pode influenciar na sua perda de peso ou no seu aumento de peso? Faz sentido isso para você? Porque aí você precisa comer demais. Ou você está muito cansada para ir para academia e aí você não vai. E aí você se culpa, não se culpa? Aí você começa, e aí é onde eu falo da autoestima. A autoestima é como você se enxerga. É nessa hora que você se sente muitas vezes fracassada por não seguir a dieta, fracassada por você não treinar ou por você fazer aquilo que é bom para você, é nesse momento que você testa a tua autoestima para valer. Quais são as palavras que você usa com você? Você se detona ou você se acolhe? Tudo bem? Faz sentido? Então, o segundo passo, o primeiro é reconhecimento. O segundo passo é, você precisa ter, escreve aqui, blindagem emocional. E o que é blindagem emocional? É o domínio das suas emoções para poder viver ao lado de alguém tóxico. Para que você possa suportar essa manipulação, esse gaslighting. Mas isso, presta muita atenção. Como é que eu domino essas emoções? Eu preciso curar as minhas feridas emocionais. Porque são essas feridas emocionais que fazem com que eu permaneça nessa relação. Ter blindagem emocional, isso, Neide, blindagem emocional. Quando eu tenho o domínio dessas emoções, é como se eu cicatrizasse aquela ferida. Imagina que você, na tua infância, você estava andando de bicicleta, caiu, ralou o joelho. Mas imagine também que você nunca cuidou desse machucado. E aí o teu joelho está como? Teu joelho está todo lá rasgado, está doendo. Você toca e dói. E é a mesma coisa que acontece com a sua ferida emocional. Existe uma ferida emocional, ou algumas feridas emocionais que vêm da tua infância, que elas estão abertas. Você lembra delas, opa, dói. E isso faz com que você permaneça nessa relação. Porque como é que você, por exemplo, suporta uma relação até o momento que você vai tomar a decisão de sair? Como é que você suporta uma relação tóxica, inclusive com gaslighting, até você se estruturar para sair? Porque a maioria das pessoas, presta muita atenção aqui, ó. Eu sei que tem várias pessoas aqui que estão vivendo relações tóxicas, abusivas, com agressões inclusive. Mas aqui, presta muita atenção no que eu vou te falar. A primeira coisa que você precisa ter agora, e eu sei que vai talvez gerar uma reação ruim em você quando eu falar essa palavra, mas é paciência. Paciência. Ah, Gato, eu não tenho mais paciência para ser agredida, eu sei disso. Eu digo paciência com o processo. Porque você, talvez hoje, se você tem condições, por exemplo, financeiras, para você sair de uma relação tóxica, vai embora hoje. Pega suas coisas e se manda. Óbvio. Ainda mais se você está numa relação que tem agressão, onde a sua integridade corre risco. Pega suas coisas e vai embora. Mas infelizmente não é a realidade da maioria. Muitas mulheres, principalmente, elas estão em relações tóxicas e abusivas, relações onde elas são manipuladas pelo gaslighting. Por quê? Porque elas não têm condições financeiras de se manterem sozinhas. Então, o jogo agora é da paciência. Mas a paciência não significa você ficar sem fazer nada. Não é. A paciência é para você se preparar. E a preparação principal é você dominar as suas emoções, curando essas feridas emocionais. Quando você cura essas feridas emocionais, você blinda aquela emoção.
Isso é a blindagem emocional. É o domínio dessas emoções. Quando você tem blindagem emocional, você vai olhar para a situação, você vai ter clareza do que você pode e do que você precisa fazer. E a blindagem emocional vai te ajudar numa coisa muito importante durante esse processo. Como eu disse, talvez você não vai conseguir sair do dia para a noite dessa relação. E talvez você vai ter que lidar ainda por um tempo com o gaslighting. Como é que você começa a se fortalecer numa relação de manipulação como essa? Quando você domina as suas emoções, você não reage. Porque quando você não domina as suas emoções, você reage. Quer ver um exemplo? Você está no trânsito. Por exemplo, eu estou numa cidade que tem um trânsito, digamos, um pouquinho chato, que é São Paulo, que é um trânsito intenso. Talvez a sua cidade não tenha trânsito, que bom. Aliás, me diz onde é que eu estou pensando em morar por aí. Mas São Paulo é uma cidade com um trânsito muito intenso e muitas confusões acontecem. Então imagina que você está lá dirigindo o seu carro e aí você, por exemplo, toma uma fechada. Um carro fecha o seu e você freia bruscamente, você quase bate nesse carro, você se assusta, as tuas filhas no banco de trás se assustam. A reação de quem não tem blindagem emocional é uma reação de luta. É como se você estivesse lutando com um predador. É por isso que você, por exemplo, xinga. E você começa a gritar com uma pessoa, você começa a gesticular. Isso são o quê? São sinais da luta. É como se você estivesse lutando. Quando você já viu dois cachorros brigando pelo mesmo espaço, eles estão ali, ó, se batendo. Gritando não, latindo um com o outro. É a mesma coisa. Quando eu tenho blindagem emocional, é aquele milésimo de segundo, quase que de uma respiração, para você trazer para a consciência que está tudo bem e que você não precisa reagir dessa maneira. Por que eu estou te falando isso? Presta atenção. Porque você começa a enfraquecer o abusador, o tóxico, quando você não reage. Quando você não reage. Porque o tóxico, ele se alimenta da tua reação. O narcisista, por exemplo, ele quer te levar a um extremo para muitas vezes provar para outras pessoas, isso é muito comum, que você é louca. Por exemplo, você tá vivendo com um narcisista e aí você tem os seus filhos. O narcisista com você, ele vai te provocando. E o jogo dele é esse, tirar você do sério. Até o momento que, digamos, você explode, e aí ele fala para você, ele fala para os seus filhos, ó, tá vendo? A mamãe é louca. A mamãe é descontrolada. E aquilo vai te irritar ainda mais, não vai? E aí você vai ficar mais descontrolada. E ele, calmamente, olhando e zombando da sua cara. Alguém aqui já viveu isso? Então, a desconstrução, o enfraquecimento dessa pessoa tóxica começa por você não reagir. E quanto mais você fica imune a essas reações, mais confuso ele vai ficar. E aí você vai o quê? Você vai recuperando a sua confiança. Tudo bem? Faz sentido? Então, para você lidar com gaslighting, reconhecer que você está vivendo isso. 2, ter blindagem emocional. E 3, não reagir. Mas para você chegar a esse 3, você precisa ter a blindagem emocional. Se você não tiver esse domínio das emoções, obviamente, você vai apenas reagir. E essa reação vai te manter nesse ciclo. Essa reação vai fazer com que você permaneça enfraquecida. Porque esse jogo de manipulação vai tirando de você, muitas vezes, a sobriedade de entender o que é certo, errado, bom ou ruim. Você começa a duvidar de si mesma. E esse jogo de manipulação, como eu falei, ele começa de maneira sutil. E ele vai se intensificando. Ao ponto que você
passa até, por exemplo, a pedir desculpas por uma reação que você tem, como por exemplo de uma traição. Eu coloquei há um mês e pouco atrás um vídeo que é de um filme antigo, mas que mostra muito bem o que é o gaslighting. É uma cena onde tem um cara com a amante na cama dele, do quarto dele, e aí a esposa entra e ela fala: Charlie, o que está acontecendo, Charlie? O que é isso? E aí, tanto o marido quanto a amante começam a colocar a roupa como se nada tivesse acontecido e começa: quem? Quem está aqui? O que aconteceu? Até um ponto que o marido está fumando numa poltrona e a mulher vai lá pro quarto e não vê nada e ela começa a duvidar de si, ela começa a duvidar se ela viu aquilo ou não. E isso tem sérios danos mentais para essas pessoas. Então, começa o quanto antes a sair desse ciclo. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar antes de começar a ler aqui. Eu vi que tem vários comentários, várias perguntas, eu vou ler todas. Isso só depende de uma pessoa. Você. Só depende de você. Não fique na ilusão de que o outro vai mudar. E 2, para de ficar só falando da outra pessoa. É porque ele faz isso, ele faz aquilo. Você precisa olhar para si agora. O foco é em você. Eu sei que a sua situação talvez seja difícil, você está machucada, você talvez esteja desesperada, sem clareza do que fazer. Mas o melhor conselho que eu posso te dar, e com todo o meu amor, tá bom? Com todo o meu amor a você, é: deixa o vitimismo de lado. Esse culto ao vitimismo, ele não vai te tirar do buraco, porque isso só depende de você. Eu não tenho, por exemplo, o poder de te transformar. Eu não tenho o poder de te tirar dessa situação se você não quiser. Então esquece o que o outro é ou está fazendo. Olha para si e se fortaleça. Por isso que a palavra é paciência. E eu sei que é contraditório, porque você quer o quê? Uma saída urgente dessa relação. Mas encara isso como uma maratona. Uma maratona tem 42 quilômetros. Você não corre uma maratona se você nunca, do dia para a noite, sem nunca ter corrido 1 quilômetro no teu bairro. Não tem como. Ou você vai, talvez, completar essa maratona muito mal. Você precisa entender que você precisa de preparação. Escreva aqui, preparação. Você precisa se preparar. E quando eu digo sobre ter blindagem emocional, isso é uma preparação. É você curar aquilo que está te machucando, curar as suas feridas emocionais e você aprender a dominar as emoções. Um novo conhecimento. Isso é preparação. É assim que você vai correr uma maratona de 42 quilômetros. Você vai se preparar. Faz sentido isso para você? Então, assim, para você que está aqui hoje me acompanhando, você que está assistindo o replay dessa live, se você está aqui buscando uma solução mágica, desculpa te desapontar, não tem. Não tem. O que eu vendo, o que eu falo é sobre processo. É sobre um processo. Para quem me acompanha mais de perto, como, por exemplo, a Eloíde, que está aqui da Comunidade Coragem, ontem a gente teve encontro, inclusive, a gente tem encontro toda segunda-feira, o que eu mais falo é sobre processo, disciplina, porque é o que eu acredito, é o que muda a vida das pessoas. Então, se você está buscando uma solução rápida, uma sacada, uma solução muitas vezes baratinha que vai resolver, não tem. Não tem. Se você realmente quer resolver para valer, se você realmente quer sair dessa relação tóxica para valer,
você precisa passar pelo processo. E o processo, vou te dizer com toda a sinceridade para você não dizer o seguinte: ô gata, você não me avisou disso. Eu vou te falar. No começo, piora. E eu sei que eu vou assustar muita gente. No começo, piora. Por que piora, gata? Piora porque você ainda não está preparada para enfrentar. Então, tem uma mudança. Você precisa se acostumar com o desconforto nesse processo. E não é fácil você se acostumar com o desconforto. Porque por pior que seja a sua situação hoje dentro dessa relação, presta atenção, é confortável para você. Não é, gata, você não sabe o que eu vivo. É confortável. Por quê? Porque você se adaptou a essa situação, o que é um perigo. Adaptação é um recurso que a gente tem da natureza de sobrevivência. Você sempre vai se adaptar à pior condição humana que existe. Sempre vai. Isso significa que eu não vou sofrer? Não. Sofrimento não tem nada a ver com adaptação. Por exemplo, vamos imaginar que você hoje perca a sua liberdade e você vá para a prisão. Vai ser ruim, não vai? Você vai ficar assustada. Mas com poucos dias você se adapta. Por uma questão de sobrevivência, a tua mente ajusta isso. E essa prisão que você está vivendo hoje, você já está adaptada. Faz sentido isso para você? Você está adaptada. Por isso que para você fazer uma mudança de vida para valer, duradoura, não uma que vai durar uma semana, duradoura, você precisa estar disposta a enfrentar o processo. Você precisa estar disposta ao desconforto, senão você permanece onde você está. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho que eu vou ler alguns comentários, algumas perguntas aqui, deixa eu voltar tudo aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos desde o começo que eu vi que tem muita coisa. Essa da Dirlene eu já respondi. Essa da Célia também, já falei. A da Neide também já li aqui. Vamos lá. A Dirlene, preciso ir, mas amo tuas palavras. Bom dia para ti e para todos. Fiquem bem, obrigado. Vamos ver aqui. A Sony, eu estava assim, ansiedade demais. Medo até de conversar, tinha que saber usar as palavras para ele não explodir. Pois é, isso acontece por quê? Porque é estado de tensão permanente. É o estado de tensão permanente. A manipulação, ela tem a ver com um jogo de poder. Então, para eu ter o poder sobre você, eu vou te manipular e eu vou começar a usar jogos emocionais, muitas vezes, para te deixar no medo. Então, a relação tóxica, ela adestra você a viver no medo, sob o medo. É por isso que quando você domina as emoções, quando você tem a blindagem emocional que eu digo, você consegue lidar com isso muito melhor. Porque você começa o quê? A ter esse controle de não reagir. Porque a reação nem sempre é através da luta. A reação muitas vezes é através da paralisia. E aí você fica paralisada. Só que nessa paralisia você está o quê? Desgastando o seu corpo. E isso te prejudica, isso rouba a sua energia. Tudo bem? A Cata Garbim, esgotada, sem fazer muito. A Eloide, sei que aqui é sobre mim, mas meu companheiro falou que meu filho ganha mixaria. Ele veio falar para mim, muito chateado. Pois é, mas olha para a tua reação em relação a isso. Né? Como você reage a isso. E aí é uma coisa que assim, você precisa entender que você é forte e você vai poder ajudar o teu filho. E talvez essa relação tóxica esteja prejudicando o seu filho. Então você precisa tomar uma decisão. A Sony gosta porque não quero voltar para o relacionamento, mas não consigo dizer não, como se estivesse com uma conexão, mesmo ele fazendo mal. Por quê? Porque existe uma ferida emocional aí, provavelmente a ferida do abandono. Existe um sentimento de abandono. Você provavelmente viveu
na tua relação com a mãe, seja na gestação, seja nos seus primeiros anos de vida, uma falta de afeto, a falta de conexão emocional. E aí o que aconteceu? É como se tivesse um vazio aqui. E a partir daí você buscou durante toda a sua vida alguém que preenchesse isso. Muito provavelmente no início do teu relacionamento, essa pessoa com que você está hoje, ela entregou isso para você. Ele te deu afeto, te deu carinho, te protegeu, te manteve segura. E aí o que acontece? Aqueles bons momentos que você viveu, eles serviram como um anestésico para a dor que você tinha, aquela ferida. Mas é um anestésico. O que é um anestésico? Você toma, alivia o sintoma e daqui a pouco, digamos, ele não faz mais efeito. E aí ao longo da vida você percebeu que essa relação não era boa para você. Só que, enquanto a ferida emocional está lá ainda, o que acontece? Esse anestésico, ele serve para te aliviar. Só que, muitas vezes, digamos que a dose já não é a mesma que você tomava no início do relacionamento. Faz sentido? Talvez hoje você tenha migalhas. E nessas migalhas você se apega. Porque aquilo alivia. É como vício numa droga. O que a droga faz no viciado, no cérebro e no corpo do viciado? Quando você tem a abstinência, quer dizer, você precisa daquela droga porque está doendo muito, está machucando você. Quando você toma a droga, quando você fuma, quando você cheira, seja lá o que for, o que vem primeiro? O alívio. Então, vem o alívio da dor. Então, o que te mantém? Por que você continua nessa relação? Porque você ainda tem essa ferida emocional aberta. Enquanto você não curar essa ferida emocional, eu sinto lhe dizer, você vai permanecer nessa relação. Infelizmente. Fez sentido? A Jaque, eu preciso ter blindagem emocional. Em breve vamos abrir inscrições. Vamos ver se você vai dessa vez, hein, Jaque? Vamos ver se você vai. A Gilvani, gata, porque quando enfrentamos essas emoções, para finalmente sair desse lugar, temos ansiedade e sensação de estar ficando louca? Ótima pergunta. Giovanni, você ainda está aqui? Porque essa pergunta é excelente. Olha só. Porque existe a interpretação, como eu expliquei há pouco aqui, existe a interpretação de que sem essa relação você corre perigo. Por exemplo, você viveu lá na tua infância uma relação de rejeição ou de abandono emocional da mãe. Imagina você, bebê, a dor que foi para você se sentir rejeitada ou abandonada emocionalmente pela sua mãe. Deve ter doído muito. E lembrando que você era uma bebê, que sozinha você não poderia sobreviver. Aí o que acontece? A mente guarda aquilo como uma etiqueta aqui no subconsciente, para você não reviver aquela dor. Aí o que acontece? Você enfrenta, como você falou aqui, quando enfrentamos essas emoções para finalmente sair desse lugar, temos ansiedade e a sensação de estar ficando louca. Quando você, digamos, toma uma decisão como essa, a mente traz para você essa ansiedade, por exemplo, para te conter. Porque você, dentro de uma crise de ansiedade, você o quê? Você meio que paralisa. Então você vai sentir todos os sintomas da crise de ansiedade para que você não haja. Como que você muda isso? Curando essas feridas emocionais. É tendo o que eu chamo de blindagem emocional. Quando você cura essa ferida emocional, você blinda aquela emoção e aí o que acontece? Isso evita que você desista. Evita que você desista. Porque essa desistência, ela abala ainda mais a sua autoestima. Tudo bem? Fez sentido, Giovanni? Vamos ver aqui. Vamos ver mais algumas perguntas. Isso, é fundamental ter blindagem emocional. A Carla, nossa, você está falando comigo, vivi tudo isso. A Sony, peguei conversa dele com a ex no Zap e tirei print. Até hoje ele diz que é mentira, que não existe. Estou com as provas aqui. Pois é, então, agora você precisa... Se você entender o que eu falei aqui, é o que você precisa fazer. Você precisa ter a blindagem emocional. E ponto. Senão você não vai sair dessa relação. Você vai ficar falando do seu ex, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não é sobre ele agora.
Enquanto você continuar falando sobre ele, olhando, botando todo o teu foco e tua energia nele, você não vai se reconstruir, você não vai sair dessa relação. Ó, já que escreveu aqui na sequência, a mudança tem que partir de você. É isso. É você olhar para si, esquece o outro. Você já sabe quem ele é. Faz sentido? Você já tem os prints aí? Então, deixa ele de lado e olha para si agora. Porque você está olhando, mirando para ele, você está esperando, na verdade, que tem um milagre da natureza, que os dinossauros voltem para a Terra e ele se torne o melhor marido do mundo. E ele não vai fazer isso se ele não quiser realmente, se ele não tiver um motivo forte. O problema de quando você não tem blindagem emocional é que as tuas decisões são emocionais e não baseadas em evidência. Por exemplo, isso tudo que você está vivendo nessa relação. Eu não sei se você tem filha, mas se a sua filha viver isso, o que você vai dizer para ela? Tomara que ela não viva, mas se um dia ela viver, o que você vai falar para ela sobre essa relação? Esse é o caminho. Deixa eu ver aqui, mais alguns... Fez sentido? A Giovanni, embora extremamente doída, essa fala é uma grande virada de chave. A Edna, bom dia, estou saindo de um relacionamento desse. Excelente. Vamos ver aqui mais comentários. Maravilha. Excelente. Bom, era sobre isso que eu queria falar, sobre gaslighting. O que eu quero que você entenda, para você que está vivendo isso, e principalmente para você que ficou aqui até o final, não desista de você. Não desista de você. Não desista de você. Só que, enquanto você continuar olhando para a pessoa que é tóxica com você, esquece. Você não vai sair desse buraco. Para sair do buraco, você tem que parar de cavar. Primeiro passo é parar de cavar. Quando você está olhando para o outro, você está cavando. Então, para de cavar. E 2, se prepara. Tenha blindagem emocional. Blindagem emocional. Essas 2 palavras, elas mudaram a minha vida. Elas mudaram a minha vida. Porque é ter o domínio das tuas emoções. Quando você domina as tuas emoções, tudo fica mais fácil para você decidir. Porque aí você olha as evidências. Quando você tem um print do que o seu ex está fazendo, isso é uma evidência. E aí não adianta ele te chamar de louca, como normalmente no gaslighting os parceiros, as parceiras fazem, que você está delirando. Não, tá aqui, é evidência. Não tem o que se discutir. Tá bom? Não desista de você. Eu te vejo amanhã às 8 horas da manhã, tá bom? Obrigado, Alessandra. Prazer que você estava aqui mais uma vez, tá bom? Um grande abraço. Tchau!